Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que bom nós estarmos aqui para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Amados, eu não sei quanto a você, mas eu fico meio intrigado em relação quando Deus fala conserta. Porque quando Deus fala conserta, nós temos aquela tendência de achar e buscar pecados que nós titulamos pecados grandes. Mas na realidade o que arranca o tampão do dedo, meu irmão, não são pedras grandes. E o que faz o povo cair não são pedras grandes. As pedras grandes são fáceis de ser desviadas. Mas quando são atritadas também dá um forte impacto. Porém tem muitas coisas que Deus, Ele não agrada. E que nós deveríamos então estarmos atentos quanto a isso. Uma das coisas que Deus não agrada, já preguei aqui, já ministrei aqui, é a irreverência. Irreverência em relação até mesmo às coisas de Deus. Irreverência dentro da casa, irreverência uns com os outros. Irreverência que eu falo, conversas na hora do culto, né, do culto a Deus, a reunião. Então tem muitas coisas que Deus, são coisas que nós achamos que não tem importância, e são essas coisas pequenas que Ele não tem agradado do seu povo. Que nós achamos que não é pecado, já virou hábito da nossa vida. E Deus, Ele não agrada disso, porque Ele é um Deus santo. Isso não quer dizer que você vai perder a salvação, que Deus vai te castigar. Não, Ele quer um povo separado. Um povo separado para Ele. Propriedade exclusiva dEle. Então tudo que tem que sair de você, meu amado, tem que ser dEle. A irmã Joseni está me ajudando lá em casa com as roupas. E ela falou um dizer hoje bem engraçado, né? Lá em casa, ela falou, está amarrado em nome de Jesus, né? Aí a Manuela, minha filha, falou assim, quem fala isso aí é meu pai. Você está falando igual ele. Não foi, Manju? Essas coisas aí, quem faz aqui é meu pai. Eu falei, eita, pessoal, se falasse outras coisas, né? Porque os filhos, eles observam os pais. Não aquilo que os pais mandam eles fazerem, mas aquilo que os pais fazem. Os pais fazem. Não adianta. Por isso que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho, não é ensina a criança o caminho. Não adianta você apontar o caminho, como diz o Provérbios, e você não está no caminho com a criança. Por isso que Provérbios é muito forte quando fala isso. Ensine a criança no caminho. É quando você está no caminho com ela, que você vai ensinando ela como se deve andar. E quando ficar mais velho, não se desviará dele. Está entendendo o que eu estou falando, meus amados? O testemunho, ele é mais forte do que palavras. Porque a palavra, ela pode até convencer. Mas o testemunho, ele arrasta. Eu posso falar um monte de coisa. Esse ano é um ano político, nós vamos ouvir muitas coisas. Mas não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu digo algo, eu estou cansado. Nós vivemos muita teoria, e Tiago, ele nos leva a algo muito forte. Ele fala, não sejam só ouvintes, mas praticantes da Amados, Deus não quer que nós vivemos a nossa alma seja uma montanha russa. Hoje eu me sinto bem com Deus, amanhã eu me sinto mal. Hoje eu sou de Deus, amanhã eu sou do cão. Hoje eu faço obra de Deus, mas amanhã eu faço obra de Satanás. Hoje eu sou filho de Deus, porque eu pareço com Deus, mas amanhã eu me digo filho de Deus, mas os meus frutos é do cão. Não é sério isso? Não é sério. Porque não adianta, amados, presta atenção. A árvore um dia dá fruto. Não engane. Não engane. Não engana ninguém. Hoje eu até falo para a bispa, hoje não tem ninguém mais bobo.
Não tem ninguém mais bobo. E o que eu estou falando aqui, amados, tem tudo a ver com o assunto que eu vou trabalhar com vocês. Porque, na realidade, o maior psicólogo que já existiu na Terra foi o próprio Jesus. Ele sabia que o homem ele ia ser liberto, mas ele falava, vai, não peques mais. Ou seja, não produza mais o comportamento de pecado que te levou a esse estágio que você se encontra. Não abra porta, mas para que as coisas espirituais entrem na sua vida e você se encontre da mesma forma que você se encontrava antes. A palavra de Deus diz lá, vamos abrir nossas Bíblias? Quem não tem a Bíblia, abre lá em 1 João 3,8. 1 João 3,8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, olha para o telão. Amém. 1 João 3,8. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha que forte. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, o diabo está procedendo, há uma procedência maligna ali, quando você abre a porta do pecado. Mas a resposta forte para nós está agora na parte B desse versículo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você não precisa ser mais preso a essa cadeia espiritual na sua vida. Você só vai ficar preso se você quiser, porque Cristo Jesus já nos libertou. Então, na realidade, o inimigo a ser vencido é você mesmo. Vença você mesmo. Porque é você que dá legalidade ao mundo espiritual. Observa. Após a queda de Adão, houve uma mais reviravolta história na humanidade. Hoje quer se apagar o AD e o DC. Quer tirar isso do livro de história. Quer acabar isso com a literatura, com o AD e o DC, que é antes e depois de Cristo. Mas entenda algo. Mesmo que arranque isso das páginas dos livros de história ou da literatura, você tem que ter uma atitude de antes e depois de Cristo, do que você era antes e do que você é agora em Cristo Jesus. Então haja o que houver, a que preço for, pode acontecer o que acontecer, eu tenho as minhas convicções, e as minhas convicções têm que estar pautadas, firmadas nele, por ele e através dele, em Jesus, e ponto final. E ponto final. Pode o rio correr para cima ou para baixo, não importa. Se a montanha vai tremer, se os montes vão fumegar, se vai vir terremotos, como já está acontecendo no Brasil, na Bahia, em tudo quanto é lugar. A nossa esperança está firmada em uma pessoa, e o seu nome é Jesus Cristo. E a maior reviravolta que houve na humanidade foi o que foi dito aqui hoje. Quando Deus se calou por 400 anos, surgiu um homem vestido de
pele de animal, que comia mel e gafanhotos, e a palavra desse homem que andava pelo deserto, da sua boca saía: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Entenda, meus amados, o reino de Deus já está em nós, Ele vive em nós, e Ele está em nós, e o reino de Deus se tornou uma pessoa, e essa pessoa agora está em nós, e o seu nome é Jesus. E Ele vem para destruir as obras de Satanás. Essa reviravolta então, ela vai abranger desde a encarnação, desde um nascimento virginal. Essa reviravolta vai vir através da sua ressurreição. E essa reviravolta também vai acontecer quando Ele disse: eu vou para o Pai, mas aonde que eu quero estar, eu quero que vocês estejam também. Eu vou vir buscá-los. Muitos não creem, mas eu creio. Eu creio. Mas com a vinda de Jesus aqui na terra, algo começou no mundo espiritual. Presta atenção. Algo no mundo espiritual começou. Aquilo que Adão tinha entregado para Satanás, que era a terra, Deus agora fala: a terra deu a ele, aos homens. Agora eu vou devolver vocês a autoridade. Presta atenção, olha para cá. Não deixa a coisa tomar sua atenção. Jesus veio e entregou para nós novamente toda a autoridade que outrora fora roubada, porque nós entregamos de graça. Lucas 10, 19 diz assim, abre lá a Bíblia, coloca no telão para mim. Lucas 10, 19. Eis que vos dei. Presta atenção. Ele está falando que vai dar. Ele está falando que já deu. Eu dei a vocês. Eu dei a vocês autoridade para pisar cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Chama a existência dessa promessa na sua vida e nada absolutamente lhes causará dano. Entenda. Muitas vezes nós não temos levado o mundo espiritual a sério. Nós não temos vivido a nossa vida como vive antes de conhecer a palavra. E Satanás, ele não brinca de ser Satanás. A palavra diabo quer dizer o quê? Aquele que divide. Diabo quer dizer divisão. Presta atenção, casal. Se há divisões entre vocês, existe diabo ali no meio. Está amarrado em nome de Jesus. Ele é legalista. A divisão, ela começa com palavras. Palavras são sementes lançadas. Palavras repetidas são sementes regadas. Tudo que sai da sua boca tem poder. Então se você plantou sementes que não são de Deus, hoje chegou o dia de você falar: Senhor, manda fogo agora. Eu quero te pedir perdão. O perdão, o arrependimento muda situações e ocasiões. Não adianta, a Bíblia diz claramente, porque é a mesma boca que profere glória, majestade a Deus, é a mesma boca que tem dito o quê? Maldição aos homens. A quem servimos? Josué disse claramente: se vós quereis servir aos deuses, eu declaro em alto e bom som: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então eu não sirvo a modismo, eu não sigo ao que os outros fazem, eu não sigo o que os outros estão querendo fazer, porque a minha vida não é Maria, não é João, vai com os outros, mas a minha vida é firmada na palavra, e isso para mim basta. Então não é porque todo mundo está correndo para um lado, eu vou correr também, não. Eu vou correr para onde quer que ele quer que eu corra. E se ele quer que eu fique parado, eu vou ficar parado. Mas tem muito crente que está brincando com as coisas. E nós precisamos entender que nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Mas há uma batalha eminente. E nós muitas vezes ficamos, sabe como? Como quem dorme, no sentido de não é no sentido de descansar em Deus, não, no sentido de agir naturalmente. As coisas estão acontecendo dentro da sua casa, e o que você tem feito? Isso é normal. As coisas estão acontecendo debaixo do seu nariz, e você fala, não, isso é coisa da vida. Meus irmãos, isso não é normal. Isso não é coisa da vida. Será que você ainda não entendeu que você está num campo de batalha? Então existem 3 níveis de campo de batalha. O primeiro nível de campo de batalha é o nível de expulsão de demônios, que está lá em Mateus 10:1. Em Atos também 8:7. Mateus 10:1. Não vou ler. Depois vocês podem notar aí, toma nota, depois vocês vão e estudem. O segundo nível, que nós temos sido contra-atacados e muitas vezes não temos nos posicionado, o nível do ocultismo. Nunca se levantou tanto o ocultismo como hoje. O ocultismo para destruir lares, destruir família, destruir relacionamento, colocar coisas que não são do Senhor. E Satanás, eles precisam de quê? De legalidade de porta. E o que ele vai fazer? Ele vai entrar na política para você tomar partidarismo, que a Bíblia fala que nós não podemos tomar partidarismo. Ele vai querer que você chama para si o partidarismo, e isso já causa divisão. E aonde há divisão, há o quê? Há o quê? Diabo. Quantos irmãos foram separados por causa de opiniões diferentes? Porque eu não sei respeitar o que o outro pensa, o outro não sabe respeitar o que eu penso, e aí entrou o quê? Entra no cunho político, rompimento conjugal. Hoje, o povo brinca de casinha. Eu vou casar, mas se não dá certo eu separo. Nunca se viu tanto que o casamento se tornou algo banal. Uma pessoa veio me procurar esses dias. O senhor pode fazer meu casamento? Eu falei, quantos casamentos você já passou? Esse vai ser o 4. Eu falei, faço não. Faço não. Mas sabe por quê, ô bispo? Porque se não dá certo, a gente tem que separar, a gente não precisa viver infeliz, irmão. Quem disse isso? Ficou banal. Um pastor de uma igreja renomada aí, renomada, não precisa falar nome. Sou bobo, ser processado, né? Largou a esposa dele de ministério, porque Deus falou que ele tinha que casar com a mais novinha. Se essa moda pega, renomada, igreja grande. A Bíblia fala que o escândalo não tem como ser evitado, mas ai daquele a quem vem o escândalo. O espírito de rompimento conjugal, de separação entre pais e filhos, tudo isso é uma tentativa
De quê? De não cumprimento da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus vai se cumprir. Porque diz a palavra de Deus que nos últimos dias o Senhor enviaria o espírito de Elias. E ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então Satanás tem tentado entrar nos lares para dividir famílias. Mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Querendo o diabo ou não, vai se cumprir. Porque a palavra de Deus é a final. Posso ouvir um amém? Amados, quantos crentes hoje que acham que beber é normal? Ah, mas não está na Bíblia. Ah, mas eu não estou vendo na Bíblia. A Bíblia fala que nós não podemos o quê? Beber as bebidas dos reis. Bebidas fortes. Está lá. Ou não está, irmã Maria das Graças? Nós não podemos beber bebida dos reis, bebidas fortes, que tem teor alcoólico. Ah, está isso na Bíblia? Tá. Mas eu só bebo um vinho de vez em quando, mas o vinho tem muito mais álcool, crente, do que cachaça, do que a cerveja. Ah, mas é só bom de vez em quando, eu não sou alcoólatra, mas ali existe uma legalidade espiritual. Quantos crentes que acham normal louvar a Deus e louvar a Satanás, a louvar o mundo, a louvar a alma? A minha boca foi feita para adorar a Deus, o meu ouvido foi feito para ouvir a voz de Deus, a minha vida foi feita para louvor e glória dEle. Então tudo aquilo que glorifica a minha alma, tudo aquilo que glorifica os meus desejos, as minhas emoções, a minha vontade, que são cânticos ou são músicas que não glorificam a Deus, não faz parte da minha vida, meu irmão, porque eu sou santo e eu quero glorificar a Deus. Ah, mas eu gosto do modão. O modão vai te levar para onde? É sua alma. Presta atenção que está sendo enchida. Nós não podemos encher a nossa alma. Pelo contrário, fala a palavra de Deus claramente: enchei-vos do Espírito e não da alma. Uma vez o irmão veio falar para mim: ô bispo, acho que não tem nada não. Ouvir música que não glorifica a Deus. Eu falei: acho que não tem nada não, também. Ele falou: o quê? Um monte de coisa. Ele falou: o quê? Você quer saber mesmo? Tem nada também eu não chegar aqui bebim e falar a palavra de Deus. Ah, mas não tem nada não, eu estou evangelizando. Peraí, evangelizando o quê? A Bíblia fala que Paulo foi claramente sede santo. Ele falou assim, que ele fazia de tolo para ganhar os tolos. Mas eu nunca vi Paulo lá no meio lá. Ah não, vou ficar aqui porque eu estou evangelizando. Desconfia, irmão. Não vamos usar desculpinha não. Porque a nossa alma está gostando daquilo. Aquilo é prazer nosso. Não vamos fazer isso não. A Bíblia fala crucificar a nossa carne. As nossas paixões. Os nossos desejos, as nossas vontades. Ou estou falando a mentira? Não está dizendo isso, que nós devemos crucificar nossas vontades, os nossos desejos, a nossa carne? E é nessas coisas que Deus está falando. Conserta, para com isso. Quem te vê fazendo isso, presta atenção. O mundo não lê Bíblia, mas o mundo te lê. O mundo te lê. Lá em casa nós falamos todo mundo alto. Eu falo lá em casa, falo assim, os vizinhos vão achar que a gente está brigando. Então vamos falar mais baixo. Né? Porque a gente fala muito alto, a gente brinca, né? Fala alto. Eu falo, nossa, nós temos que diminuir, eu estou namorando meu apartamento. Os vizinhos vai falar que a gente está quebrando pau aqui. Porque nós somos testemunho, irmãos. Nós estamos testemunho vivo. A Bíblia fala que nós temos uma nuvem de testemunha que nos cerca. Uma nuvem de testemunha que nos cerca. Aí esses espíritos vão entrando. De feitiçaria vão tendo livre acesso. Porque nós achamos que não tem importância. Aí entra o terceiro nível de Satanás, né? Que atua em quê?
em questões espirituais, de demandas. Porque nós não achamos que não tem problema, fazemos as coisas que achamos que não tem problema, e eles abrem portas, e nós perguntamos para Deus, por que tem acontecido isso? Porque tem muita coisa que eu acho que não tem problema. Eu não estou entendendo porque o cão está... Você não está entendendo? Foi o que eu falei para o irmão. Passado o tempo ele falou assim, ô bispo, eu não estou entendendo. Eu falei, o quê? Uai, o bicho entrou debaixo da minha cama e começou a balançar minha cama. Aí eu falei, você não está entendendo não? Ele falou, não. Eu falei assim, eu acho que isso aí não tem importância não, irmão. Ele falou, como assim não tem importância? Ué, porque você falou que aquelas coisas lá não tem importância. Eu acho que isso aí deixa lá. Você já é amigo dele. Porque o cão que dorme na mesma cama que eu é amigo meu. É muito íntimo. Não é não, irmão? Eu acho que quem dorme na minha cama é íntimo. Agora, se o cão teve direito de ficar debaixo da minha cama e me cutucando a noite toda, peraí, tem alguma coisa que não está legal, né, irmão? É porque não tem problema. Não tem importância. E nós vamos levando a vida de cristão assim. E os espíritos, eles vão entrando e vão atuando. Existem 3 príncipes que são valentes de Satanás. O primeiro dele é Jezabel. Jezabel é conhecida como a senhora dos reinos. Ela trabalha em cima do orgulho. Quantos aqui já podem estar com o orgulho ferido? Estão concordando nada disso que o bispo está falando. Quantos estão me ouvindo falando concordo? Não. Está falando dislike. Lá para mim, ó, dislike. Que tem um like e tem um dislike. Concordo nadinha. Ela trabalha no orgulho, na apostasia, no adultério, na arrogância, nos encantamentos, de achar que não tem problema, não tem importância. Trabalha em cima da adivinhação, da religiosidade. O segundo espírito de príncipes de Satanás, os valentes, são do anticristo. Quantos anticristos, o espírito de anticristo tem atuado na vida de muitos, até daqueles que dizem ser filhos de Deus, tá? Jezabel fala dela lá em Isaías 47, o anticristo fala dele lá em 1 João 4:3, depois fala em Tessalonicenses 2:7 também, e depois o espírito de morte e do inferno. O inferno não é apenas um lugar, o inferno também é um anjo demoníaco, porque a Bíblia fala que ele também será lançado dentro do lago de fogo e do enxofre. Mas presta atenção, olha para cá. Debaixo de Satanás, existem 9 príncipes, que nós não conhecemos muitas vezes. O primeiro dele é Brumaus. Depois nós vamos ver Crucitas. Depois nós vamos ver Astored. Depois Tremos, Diana, Dagon, Nirode e Dragon e por último Síria. Esses principados, Astored, se encontra lá em Juízes 2:13, não é um nome inventado não, está lá, é um príncipe de Satanás. Diana, Atos 19:24-41, para os gregos é Artemis, é adorada por vários nomes em todos os países e cultura. Ela muda de nome. E ela tem vários nomes. Sabemos o nome dela, né? Está em Apocalipse 17:2. Depois Dagon. Está lá em Juízes 16:23. 1 Samuel 5:2. 1 Crônicas 10:10. Os filisteus adoravam esse demônio. E eles davam sacrifício de animais e de criança para ele, que era ligado a Moloque. Nimrod, está lá em Gênesis 10:8-9, que era um poderoso guerreiro, caçador, conhecido como Deus da Babilônia, né? E na Babilônia também era conhecido como Minurta, e ele está preparando soldados de Satanás para a luta da grande batalha do Armagedon. A Síria está em Daniel 10:13, que é o príncipe do reino da Pérsia. Dagon está lá em Apocalipse 12:13, 16 e 20.
Crucitas, que quer dizer pequenas cruzes de um Cristo crucificado. Aí vem o Asmodeus, que esse espírito tem destruído muitos casamentos. Ele é aquele que promove separação de lá. Ele é aquele que governa então essa área, o Asmodeus, trazendo então adultério e luxúria. Com ele vem juntamente Beelzebul, depois vem Leviatã, e tudo isso está baseado na Bíblia, que eles promovem terremotos, tsunamis, e aí vai indo. Esses príncipes e esses que governam, eles agora comandam a castra de ordens que nós conhecemos já. São hostes das trevas que estão aqui no nosso meio, que até mesmo se atrevem em incorporar em pessoas. Que usa a magia do engano, que usa a mentira para dizer que são deuses. Mas na realidade estão comandados por cadeias espirituais que têm tentado destruir o projeto de Deus na vida dos irmãos. Entenda, se você está aqui hoje, Deus está dizendo para você que hoje é o dia de você levantar as suas mãos e declarar guerra, onde o Senhor Jesus estará à sua frente, e você vai ter que declarar, primeiro, pedir perdão por todas as palavras negativas que você tem colocado na sua vida. Primeira dela, desânimo. Estou desanimado. A palavra desânimo quer dizer vazio de Deus. Ai, hoje eu estou preguiçoso. Arranca essas palavras que você tem proferido na sua vida. Arranca palavras que você tem semeado no seu relacionamento. Arranque palavras que você tem dado para Satanás atuar. Porque, meu irmão, se você não vive o que a Bíblia diz que você tem que ser, você é apenas um medíocre. Porque a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em todas as coisas. E nós não podemos aceitar nada menos do que isso. Então, se ele está atuando, meu irmão, é porque existe alguma porta que foi aberta e hoje tem que ser fechada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Porque você é a igreja do Senhor Jesus. E entenda, diz a palavra de Deus, que as portas do inferno não iriam prevalecer. É uma igreja que avança, que ataca, não é uma igreja que retrocede. Você tem retrocedido? Recachalabás, hoje é dia de você levantar a mão e falar: Senhor, acabou. Eu sou do Senhor e não abro mão. A minha casa é do Senhor. Você vai levantar igual Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Solta a minha família. Recalaba, solta a minha saúde. Solta o meu sonho. Solta o meu relacionamento. Solta o meu sonho de casar. Solta a minha vida. Sabe por quê, meus amados? Você tem autoridade. Eis que vos dei 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 autoridade. A autoridade está sobre a igreja. E a igreja somos nós. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Para isso se manifestou o Filho de Deus, destruir as obras do diabo. Então põe-te de pé. O que tem prendido a sua vida? A depressão, a angústia, a tristeza. Hoje é dia de você começar a lutar. Anota esse nome. Existe o nome do demônio de depressão. O nome dele é dementador. É um espírito que suga tudo que é de alegria, tudo que é pensamentos bons,
Tudo que são lembranças positivas. O dementador, ele vem e arranca principalmente à noite. Por isso que as pessoas, quando estão passando por depressão, elas são levadas a ter um comportamento de pânico, que está relacionado com o Pan, que é um Deus também, que coloca a pessoa com uma certa ansiedade. E essa pessoa começa então a sentir como se a fôlego tivesse curto, como se uma falta de ar, como algo sufocando, está tentando te sugar. Levanta a sua mão e fala: na minha vida não. Feche seus olhos e fala: em nome de Jesus. Comece a orar. Você que vai orar agora, comece a orar. Comece a orar e comece a quebrar. Sai dos meus negócios. Nós vamos encerrar agora. Nosso muito obrigado, porque nós vamos estar ministrando. Que Deus possa ministrar na vida de vocês de forma especial. Eu espero vocês todas as quintas-feiras aqui, porque quinta-feira é o dia de batalha.